Por mais de um século, um veículo militar dominou os campos de batalha do mundo, pelo menos em terra. O carro de combate principal, ou Partido Comunista da China. Desde a Primeira Guerra Mundial, cerca de 160 modelos de carros de combate principais foram desenvolvidos por forças armadas globais, com mais de 140 em serviço ativo e ao menos 11 modelos de próxima geração em desenvolvimento. Claro, a grande maioria deles foi destruída em combate, especialmente nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, ou se tornou obsoleta, à medida que novas tecnologias tornaram sua blindagem, poder de fogo e capacidade geral de sobrevivência redundantes. E agora, o tanque moderno está sendo submetido ao seu maior desafio até agora. A guerra na Ucrânia tem visto mais tipos diferentes de tanques se enfrentando do que qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial, variando desde os modelos mais recentes até relíquias daquele conflito de 80 anos atrás. Mas quais tanques têm sido os mais eficazes e quais acabaram se mostrando fracassos muito caros? Então, aqui está a análise de como os diferentes CCPs em uso na Ucrânia têm se saído e quais estão vencendo ou perdendo a guerra. Antes de analisarmos os tanques usados por Rússia e Ucrânia e seu desempenho, vamos revisar rapidamente a metodologia empregada para avaliar os tanques. A eficácia de um tanque vai muito além de estatísticas simples, como quantos foram atingidos ou quão grossa é a blindagem. Para obter uma visão abrangente do valor real que os tanques agregam, ou não, é preciso integrar dados de combate com contexto tático, logística de produção e evolução tecnológica. Os dados de combate são, claro, os mais reveladores. Aqui, as estatísticas mais importantes são as taxas de abate, taxas de atrito e sucesso das missões. Em resumo, considera-se o número de alvos atingidos em relação aos disparos feitos, as perdas sofridas e as contribuições dos tanques para o sucesso, mesmo que tenham sido danificados ou destruídos. No entanto, o contexto tático do perfil de missão do tanque também deve ser levado em consideração. Um tanque pode ter um desempenho excelente em um contexto, mas ser um alvo fácil em outros. Por exemplo, um estudo sobre a eficácia dos tanques na Segunda Guerra Mundial descobriu que um Panther alemão em posição defensiva era 1,1 vezes mais eficaz do que um Sherman britânico no ataque, enquanto um Sherman na defesa era 8,4 vezes mais eficaz do que um Panther na defesa. O estudo também revelou que o lado que atirava primeiro tinha vantagem decisiva. Quando os defensores conseguiam atirar primeiro, os atacantes sofriam 4,3 vezes mais baixas do que eles. No entanto, quando os atacantes atiravam primeiro, o roteiro se invertia e os defensores sofriam 3,6 vezes mais baixas do que os atacantes. Tanques raramente são usados isoladamente. Eles normalmente são usados em conjunto com infantaria que se desloca a pé, ou em veículos blindados de transporte de pessoal, ou veículos de combate de infantaria, e às vezes são projetados especificamente para serem usados em combinação com artilharia ou apoio aéreo. Então, para avaliar com precisão sua eficácia, é preciso levar em conta o quão bem eles desempenham seu papel ao contribuir nessas operações combinadas. Por exemplo, se um tanque é usado como ariete para abrir caminho para a infantaria seguir atrás e acaba danificado, mas a infantaria consegue avançar com sucesso, ele cumpriu seu papel, especialmente se puder ser recuperado. Como veremos em breve, todas essas considerações entram em jogo ao avaliar o desempenho dos tanques na Ucrânia. A maioria dos tanques teve um desempenho bastante ruim nos papéis ofensivos para os quais foram construídos originalmente, mas alguns se destacaram em funções defensivas e de apoio especializadas para as quais foram adaptados. Fatores logísticos e estratégicos como produção, treinamento da tripulação, manutenção, disponibilidade de combustível e peças de reposição, e a integração à doutrina mais ampla também desempenham um papel importante na avaliação da eficácia de tanques específicos em comparação com outros. Perder um tanque é diferente quando leva um ano e milhões de dólares para construir outro, do que quando há produção em série que os fabrica ou reforma rapidamente e a baixo custo. Como a Segunda Guerra Mundial demonstrou, a capacidade de produzir em massa e reparar tanques faz uma diferença significativa em sua eficácia geral. Ninguém discute que, por quase todos os critérios, os Panzers alemães eram superiores aos T-34 soviéticos e à maioria dos outros tanques aliados da época. Na guerra, cerca de 4 tanques aliados foram perdidos para cada tanque alemão. No entanto, soviéticos e americanos superaram a produção alemã em cerca de 5 para 1. E, no final das contas,
foram os inferiores T-34 soviéticos que entraram triunfantemente em Berlim. O treinamento da tripulação, ou a falta dele, pode fazer toda a diferença. Se um tanque tem um desempenho ruim porque sua tripulação não teve tempo suficiente para dominar seu uso, não se pode, de fato, apontar deficiências no tanque como o motivo de ele continuar virando um pedaço de metal fumegante no campo de batalha. Em resumo, para avaliar o desempenho de um tanque em um conflito, é preciso unir a análise de engajamentos reais, ou seja, relação de baixas, perdas e participação em missões bem-sucedidas, com uma avaliação contextual de como eles foram usados, se foram eficazes nesse papel, quão fácil é reparar ou substituir as perdas e, em última análise, se os meios justificaram os fins. Comparações técnicas isoladas, como contar apenas as perdas, contam apenas uma parte da história, o que pode ser enganoso. Avaliar o desempenho dos carros de combate principais na Ucrânia é difícil devido à escassez de dados concretos e confiáveis, o que é compreensível. Como era de se esperar no meio de um conflito intenso, a maioria das informações vindas da linha de frente é classificada, obscurecida em maior ou menor grau pela névoa da guerra, ou pura propaganda. É aí que entra o The Military Show, para cortar o ruído e trazer uma análise incisiva e perspicaz. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal para nunca perder a história real. Atualmente, há diversos estudos analisando a eficácia dos tanques e outras armas das guerras mundiais, com muitos dados disponíveis a tempos ao público e à análise acadêmica. Quando a poeira da Terra Negra baixar no leste da Ucrânia, espero termos acesso aos mesmos dados. Por enquanto, não sabemos nada relevante sobre as taxas reais de abate dos tanques em ação na Ucrânia, de nenhum dos lados. Em certos casos, pelos resultados, podemos saber se as missões em que participaram foram bem-sucedidas. Só temos evidências anedóticas para avaliar fatores como treinamento das tripulações, facilidade de manutenção e capacidade de reparo. A partir de relatórios oficiais, OSINT e imagens, podemos obter bastante informação sobre as formas em evolução como os tanques têm sido empregados, suas vulnerabilidades e como elas estão sendo tratadas. Mesmo com dados concretos, como o número de tanques danificados ou destruídos, eles costumam ser mais incertos do que firmes. Ainda assim, é o melhor que temos como base. Então, vejamos o que isso nos diz. O fato de que a Rússia sofreu perdas impressionantes de tanques e da maioria dos outros tipos de equipamento militar durante a guerra não deixa dúvidas. O único debate é sobre a escala. Em fevereiro de 2026, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou que a Rússia havia perdido 11.654 tanques e 24.013 veículos blindados de combate desde fevereiro de 2022. Um total de 35.667 veículos blindados de combate. No entanto, o site independente Oryx Spionkop, a fonte mais citada sobre perdas de equipamentos na guerra da Ucrânia, lista um total de 13.887 perdas verificadas de veículos blindados de combate russos, incluindo 4.308 tanques. Essa diferença de aproximadamente 3 vezes entre os dois conjuntos de números pode ser devido ao Oryx subestimar, ao Estado-Maior inflar os números, ou a uma combinação de ambos. A metodologia do Oryx, que requer confirmação por foto ou vídeo geolocalizado, indica que seu número provavelmente é o limite inferior. Mas, sendo 3 vezes menor, a discrepância é ainda mais acentuada com os números das perdas ucranianas. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, até fevereiro de 2026, a Ucrânia havia perdido um total de 27.620 tanques e outros veículos blindados de combate, embora não esteja claro quantos desses são tanques. Considerando que a Rússia começou a guerra com um estoque muito maior de tanques e outros blindados do que a Ucrânia, esse número implicaria perdas ainda mais devastadoras para a Ucrânia do que para a Rússia. No entanto, Oryx verificou apenas um total de 5.596 5 vezes menos do que o número do Ministério da Defesa russo, dos quais 1.371 são tanques. O site russo Lost Armor, que utiliza uma metodologia de confirmação visual semelhante à do Oryx, apresenta números notavelmente próximos aos do Oryx, registrando 1.378 tanques ucranianos perdidos desde fevereiro de 2022. Agora, estimava-se que a Ucrânia tinha no máximo 1.000 tanques em condições de funcionamento no início de 2022, com até 1.500 outros armazenados em vários estados de deterioração.
Esses eram, em sua maioria, T-64BV da era soviética modificados pelos ucranianos, além de T-72 e T-80 antigos. Desde o início da guerra, a Ucrânia também recebeu pelo menos 777 carros de combate principais de seus parceiros estrangeiros. Isso inclui pelo menos 130 Leopard 2 alemães, na maioria da variante A4, mas incluindo pelo menos 18 da variante mais nova e robusta, a A6, 10 Stridsvagn 122 suecos, um Leopard 2 modificado cerca de 60 PT-90 e um Tuard poloneses, um T-72 fortemente modificado, 14 Challenger 2 britânicos e 76 fabricados nos Estados Unidos. Mas M1A1 Abrams, fornecidos pelos Estados Unidos e Austrália, 458 T-72 de vários tipos e 28 M55S eslovenos, uma versão modernizada do antigo T-55. Por sua vez, estimava-se que a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques ativos quando invadiu a Ucrânia, com aproximadamente 2.478 em armazenamento, muitos dos quais estão em estado de deterioração. Os tanques ativos eram, e ainda são, predominantemente variantes modernizadas do T-76 da era soviética. T-80 e os mais modernos T-90, principalmente os novos T-72B3, T-80 BVM e T-90M. Os pátios de armazenamento estavam lotados com versões mais antigas, enferrujadas e não modificadas do T-72 e T-80 junto com milhares de modelos antigos como T-62, T-64 e tanques da Segunda Guerra Mundial como T-54 e T-55. Uma conta simples revela que muitos foram retirados do armazenamento ou canibalizados desde o início da guerra. Se a Rússia iniciou a guerra com 3.300 tanques ativos e perdeu 1.000 a mais do que isso, mas ainda há tanques suficientes sendo atingidos diariamente pela Ucrânia, esses tanques extras precisam vir de algum lugar. Os reparos e as novas unidades cobrem só parte. Saindo dos depósitos, milhares de tanques antigos, até carros antigos sobre lagartas, foram usados, formando a maior variedade em linhas de batalha em 80 anos, até que drones ucranianos destruam suas torres. Para muitos desses tanques, é a primeira vez em combate real contra um rival de nível similar. Para todos eles, é a primeira vez que precisam lidar com a intensa guerra do século XXI, com vigilância onipresente, comunicações em rede e a ameaça constante de morte não tripulada vinda dos céus. Então, como eles se saíram? É justo dizer que todos esses tanques, sem exceção, falharam no papel tradicional de carro de combate principal. Nenhum deles conseguiu ser a força dominante no campo de batalha, o centro em torno do qual a guerra de manobra ocorre. Isso porque os tanques não dominam o campo de batalha na Ucrânia. Drones e, em menor grau, artilharia é que dominam. Nos primeiros estágios da guerra, antes dos drones dominarem, a Rússia iniciou a invasão de forma mais tradicional. Colunas de tanques e veículos blindados de infantaria avançaram sob a cobertura do poder aéreo. Levou meio ano para a Ucrânia conter o avanço e lançar uma contraofensiva, recuperando o território que havia perdido na região de Kharkiv e na margem oeste do rio Dnieper, no Oblast de Kherson. No entanto, nessa altura, já havia perdido cerca de 3/4 de Kherson e do vizinho Oblast de Zaporizhia, além de grandes áreas adicionais de Donetsk e Luhansk, tornando a Crimeia praticamente fora de alcance. Essa investida inicial, a mais bem-sucedida para a Rússia em território conquistado na guerra, custou ao país mais de 1.000 tanques de linha de frente. Tanques caros e supostamente modernizados oferecem pouca resistência contra minas terrestres soviéticas antigas, artilharia e ATGMs lançados do ombro, sem falar nos drones. Baseando-se apenas nesse número, você poderia concluir que todos os 3 modelos de tanques de linha de frente russos são uma perda total, mas talvez para a Rússia os fins justificaram os meios. Talvez, estrategicamente, perder mais de 1.000 tanques tenha compensado pelos ganhos territoriais. Da mesma forma, o processo de resistir à invasão russa inicial custou à Ucrânia uma proporção aproximadamente equivalente de toda a sua frota de tanques, que naquela época ainda não incluía nenhum tanque fornecido pelo Ocidente. Pode-se dizer que isso é um desastre, pois, no fim, a Rússia obteve grandes ganhos territoriais apesar das perdas. Por outro lado, para a Ucrânia, talvez a perda desses tanques tenha sido, no fim das contas, um preço pequeno a pagar para conseguir deter o avanço.
Sem acesso a dados muito mais detalhados sobre como os vários tanques foram usados ofensiva e defensivamente, suas taxas de abate e os resultados de batalhas individuais, é impossível determinar de forma conclusiva quão eficazes realmente foram os tanques russos ou ucranianos. Julgando pelos dados, embora limitados, sobre blindados perdidos que, ao contrário do Oryx, listam as perdas de equipamentos por data, a Ucrânia também usou seus tanques para liderar sua contraofensiva em Kharkiv. Assim como os russos em sua ofensiva, os tanques ucranianos tiveram mais perdas ao atacar do que ao defender, confirmando dados da Segunda Guerra Mundial já citados. Mas, novamente, dado o sucesso da campanha, fica em aberto se a Ucrânia considera essas perdas aceitáveis, ou como evidência da ineficácia de suas resistentes e amplamente exportadas variantes T-60 e 4BV de fabricação própria. A introdução de tanques ocidentais, especialmente os muito aclamados Leopard 2 e M1A1 Abrams, foi considerada por muitos como algo que poderia mudar o rumo da guerra. Eles eram tão superiores ao lixo russo que liderariam uma contraofensiva ucraniana que passaria por cima deles e acabaria retomando a Crimeia, ou pelo menos era isso que dizia a teoria. A bolha estourou nos campos minados, nas fortificações antitanque e nos bombardeios de artilharia e drones da linha Surovikin, no sul da Ucrânia, em 2023. A contraofensiva ucraniana fracassou espetacularmente, com as forças blindadas incapazes de romper sequer a primeira das 3 linhas defensivas. Tripulações dos Leopard e Abrams tiveram que abandonar seus tanques reluzentes na lama. Então, os drones dominaram o campo de batalha e a guerra de tanques mudou para sempre. Acontece que, não importa o quão grossa seja sua blindagem, quão avançadas sejam suas ópticas, quão bem o casco absorva o recuo ou quão preciso seja o canhão, tanques que custam milhões de dólares são todos vulneráveis a drones FPV baratos e perigosos. Todos eles são facilmente detectados por drones de vigilância onipresentes, que informam operadores de drones FPV próximos, artilharia ou operadores de munições vagantes sobre sua posição e os atacam em questão de minutos. Alguns tanques podem aguentar mais impactos para serem desativados devido à blindagem superior, mas todos eles se mostraram insuficientes contra essa nova classe de ameaça. Portanto, a resposta para quais tanques estão vencendo a guerra é nenhum. Nenhum dos tanques de nenhum dos lados fez uma diferença significativa para vencer ou perder a guerra nesse sentido. Mas a história não termina aí. Tanques evoluem para as novas demandas do campo de batalha, assim como seu uso na Ucrânia. Embora talvez não sejam mais tão dominantes como antes, ainda podem ser muito eficazes em seus novos papéis. Para começar, praticamente todos os modelos de tanque de ambos os lados hoje em dia só aparecem sob camadas de proteção anti-drone. Inicialmente, os operadores de tanques começaram a prender engenhocas metálicas no topo de seus tanques para evitar que drones FPV soltassem explosivos sobre eles ou os atacassem em estilo kamikaze por cima. Antes chamadas de gaiolas de proteção, essas adaptações se tornaram comuns e deram lugar a defesas contra drones ainda mais caras e estranhas. Hoje, os tanques na Ucrânia lembram mais os do filme Mad Max do que as antigas máquinas de guerra elegantes. As torres espiam por trás de telas de arame, varredores de minas e pedaços de metal retorcidos soldados ao teto e à carroceria do tanque. A ideia é proteger as áreas visadas por drones e obrigar os drones a explodirem longe da blindagem do tanque, reduzindo os danos. Essas modificações surgiram como adaptações pontuais, aplicadas individualmente no campo de batalha. No entanto, até o final de 2025, a Rússia parece estar instalando uma chamada blindagem ouriço abrangente em todos os seus T-90M, T-72B3 e T-80BVM recém-produzidos e reformados. A Ucrânia aparentemente instalou essa blindagem em todos os seus tanques soviéticos e ocidentais. Assim, todos os tanques usados na Ucrânia por ambos os lados ficaram mais resistentes. O fluxo constante de imagens de tanques danificados e destruídos mostra que a blindagem ouriço não os torna invulneráveis. Só é preciso mais impactos para pará-los, o que torna até mesmo os antigos T-54 e T-55 mais eficazes. Com menos tanques e o aumento do uso de drones como principal arma de ataque, Rússia e Ucrânia passaram a usar seus tanques restantes com mais cautela. As chamadas ondas de carne, em que muitos soldados com apoio de tanques tentavam tomar posições inimigas em ataques frontais, são, em grande parte, coisa do passado.
Em vez disso, desde o meados de 2025, ambos os lados têm usado principalmente táticas de infiltração e pequenos grupos de soldados de infantaria a pé, em motocicletas ou em caminhonetes, apoiados por drones. Os ataques também ocorrem em colunas menores, com tanques abrindo caminho para veículos de transporte de infantaria que seguem atrás. A maioria dos tanques nesses ataques é danificada ou destruída durante a missão. Em muitos casos, a infantaria cumpre a missão e tanques danificados são recuperados e encaminhados para reparo. Se a missão falhar e o tanque for destruído ou capturado, isso mostraria a ineficácia dos tanques. Mas se a missão for bem sucedida, fica muito menos claro se esse é realmente o caso. Sem muito mais dados sobre as taxas de sucesso dessas operações, é impossível dizer. Ambos os lados também estão usando tanques muito mais como apoio de fogo e em funções defensivas do que para liderar ataques. Os tanques ficam sob cobertura atrás das linhas de frente, atuando como artilharia autopropulsada de precisão para atingir alvos na frente e retaguarda próxima, guiados por drones de vigilância aérea. As taxas de perda dos tanques usados defensivamente são bem menores que as dos usados em ataques. Sem dados concretos sobre a proporção de baixas, é difícil avaliar quais modelos são mais eficazes. Pelas declarações dos operadores ucranianos, os Challenger 2, apesar de poucos e pesados para ataques frontais, têm sido muito eficazes como franco-atiradores pesados de apoio de fogo. A baixa taxa de perdas, com 12 acertos confirmados em 37 tanques Tuard poloneses ativos, sugere que provavelmente tem sido o tanque mais eficaz tanto em funções ofensivas quanto defensivas entre todos os que estão em uso. Em geral, embora as perdas de tanques ocidentais da Ucrânia sejam bem menores que as totais dos tanques russos, não é possível determinar definitivamente. Isso pode ocorrer porque os tanques ocidentais são mais resistentes ou eficazes, ou por terem sido usados de modo a se exporem menos à destruição. Com isso, você pensaria que os tanques vão se tornar menos importantes no futuro. No lado ucraniano, o aumento dos pedidos por sistemas de defesa aérea, projéteis de artilharia e equipamentos não tripulados e a queda nos pedidos por tanques indicam que isso pode ser o caso. Na Rússia, no entanto, os tanques ainda parecem ser um componente importante, com a produção de novos T-90 e a reforma de tanques mais antigos aumentando de 2 a 4 vezes durante a guerra. De fato, como Bekan Ozdoyev, diretor industrial do cluster de armas da corporação estatal Rostec, disse recentemente à agência estatal de notícias TASS, as batalhas na Ucrânia mostram que o tanque ainda é indispensável no momento e local adequados. Documentos vazados revelam que, apesar da aparente ineficácia de seus diversos modelos de tanques, a Rússia planeja aumentar drasticamente a produção de tanques na próxima década, especialmente do T-90M e Bumiko. A Rússia já supera toda a OTAN na produção e modernização de tanques. Tanques ocidentais de próxima geração, como o Challenger 3 e Abrams Seas, que serão produzidos nos próximos anos, podem mudar bastante essa equação. Diante das impressionantes perdas de tanques russos, é difícil entender como faz sentido aumentar a ênfase nesses veículos. Assim como a beleza, a eficácia dos tanques pode estar nos olhos de quem vê. Clique em inscrever-se para receber as últimas novidades sobre guerra de tanques e notícias militares. Obrigado por assistir.